Uma vez que a gente já tem o dicionário agora carregado, a gente vai ver como é que a gente pode ordenar esse dicionário para ver as palavras mais comuns, tá? Eu vou mostrar primeiro um exemplo, que seria o exemplo no braço mesmo, tá? Mas assim, vocês vão perceber que nós não precisamos mais usar esse tipo de coisa hoje em dia. No Python a gente vai ter uma classe que cuida disso muito bem, mas isso pode ser interessante se em algum momento você precisar usar uma ordenação por um critério diferente, um critério que não seja o critério comum. Daí provavelmente você vai ter que fazer no braço isso aqui, tá? Mas no dia a dia, para a maior parte das coisas, né? Como a gente sempre fala, assim, 99% das vezes você não vai precisar. Mas digamos que eu queira um dia, né, ordenar os dados lá por a quantidade de vogais que tem na palavra. Sei lá, uma coisa assim, né? Pela quantidade de letras que tem numa palavra. Usar qualquer outro tipo de peso ou de critério. Nesse caso, você poderia usar algo manualmente, como eu vou mostrar aqui. Mas se você quer simplesmente ver a frequência, os 10 maiores, os 3 maiores, né, ou todos eles ordenados, não tem por que fazer isso na mão. Tá? Mas enfim, deixa eu mostrar então como é que a gente vai fazer isso aqui. Eu coloquei toda uma explicação aqui de como é que a gente vai fazer, né? Para isso a gente vai estar usando, vai importar aqui o item getter do módulo operator. Esse módulo ele é padrão do Python, não precisa então instalar nada, ele já vem, né, quando você instala. E a gente está criando aqui uma variável chamada top palavras, né? A top palavras vai ser uma lista de tuplas, se eu não me engano, uma lista de tuplas, tá? Vou até dar uma olhadinha nela aqui. Deixa eu abrir aqui. Top palavras. Isso, uma lista de tuplas que tem a palavra e a quantidade, tá? Vamos lá. Então, por que isso? Porque um dicionário, eu até poderia percorrer o dicionário ordenando em ordem alfabética, crescente ou decrescente da chave, ali no nosso caso, tá? Mas eu não consigo ordenar um dicionário pelo valor. Eu não consigo ordenar um dicionário pelo valor, que é o que a gente quer nesse caso, e em alguns casos a gente vai querer. Então, para isso, né, a gente vai ter que usar algum tipo de artifício. Nesse caso, nós vamos estar desmontando o dicionário, vamos dizer assim, nós vamos estar transformando o dicionário numa lista de tuplas, e essa lista de tuplas eu consigo ordenar. Então, o que, que a gente faz aqui? Ó? Frequência de palavras, que é um dicionário.items, né, ponto .items, ele vai gerar uma lista de tuplas, certo? Na verdade, ele é um gerador aqui, não é mesmo uma lista, tá? Mas ele vai gerar uma lista de tuplas, e essa lista de tuplas eu posso ordenar. Então, eu uso aqui o sorted para ordenar essa lista de tuplas e eu digo qual é a chave de ordenação. Quando eu digo a chave de ordenação, eu posso dizer qualquer critério. Eu posso criar uma função e para cada vez que eu chamo, para cada elemento, para cada linha, né, para cada tupla aqui, ele chama essa função e essa função devolve um valor. Ela dá um return. E com esses valores, ele usa isso como critério de avaliação, tá? De ordenação. Nesse nosso caso, eu estou usando o item getter, então ele não precisou criar uma função, eu não criei uma função manualmente, ele apenas disse assim, ó, ordene pelo campo 1. O campo 0 é a chave, o campo 1 é o valor. Então ele está ordenando por valor. Como eu falei, se eu quisesse criar uma função aqui que ordenasse pelo número de letras, por exemplo, ou pelo número de vogais, ou por qualquer outra coisa que eu quisesse, né? Estou usando aqui alguns exemplos, pela soma das letras no alfabeto, né? Daí eu faria uma função, essa função faria uma operação qualquer lá e daria um return. E ele montaria uma tabela com todas essas ocorrências e a partir daí ele conseguiria então fazer a ordenação. Isso tudo é embutido no sorted. O sorted tem esse parâmetro key que me permite ordenar por qualquer critério que eu queira. Nesse caso é muito simples. Eu estou ordenando esses itens pelo campo valor, pela quantidade de ocorrências. Eu estou usando reverse igual a true porque eu quero na ordem inversa. A ordem normal seria do menor para o maior, eu quero do maior para o menor. Ok? Então, resumindo, top palavras vai ser uma lista de duplas a partir do dicionário, certo? Que vai ordenar os elementos em ordem decrescente, né? Do maior para o menor, da palavra mais comum para a palavra menos comum. Resumidamente, é isso que essa linha faz. Como eu falei, nós vamos ver depois que tem um jeito muito mais fácil de fazer isso, mas essa é uma forma, para quem não quer usar um outro módulo, quer brincar com o dicionário aí na mão. Depois que eu fiz isso, eu posso então desempacotar aqui, ó,
a palavra e a quantidade, quer dizer, a palavra e as ocorrências, né? Eu peguei as 15 primeiras, só para ilustrar aqui, tá? Então, ó, peguei top palavras dos 15 primeiros, fiz uma fatia, né? Um fatiamento aqui e mostrei. Então, quando eu executo isso aqui, ele vai trazer. A gente vai ver que a palavra que mais existe é the, né? The, que é o a, os, as, depois and, depois to, depois a, depois of, né? E a lista está aqui, ó, né? Em 13º, se eu não me engano, 274. Né? Mas a maioria são palavras que não têm muito significado, né? Infelizmente aí pra gente, acho que a primeira palavra, né, o substantivo aí tá aqui, ó. A gente poderia até fazer, né, uma brincadeira dessa, eu quero substantivos, então tirar todos esses outros elementos aqui, ou verbos também, né? Mas tem um monte de coisa aqui que não faz muito sentido para a gente em termos de palavras, né? Mas enfim, tá aqui, tá? Então, foi feita a ordenação, né, em ordem. Aqui, se você quiser mudar aqui, você vai ter mais ou menos, ok? É só mudar esse valor. E ele fez a ordenação das palavras, ok? Então, esse é o jeito, né, mais braçal de fazer isso. Tá? Eu não vejo outro jeito. Né? Dá para fazer sem usar o item getter, tá? Dá para fazer sem usar o item getter, mas o item getter ainda facilita um pouquinho. Né? Eu teria que fazer mais uma função aqui dentro, ou fazer um lambda aqui, e daí vai complicar um pouquinho mais a vida de vocês. Talvez vocês encontrem tutoriais na internet que usem um lambda aqui, tá? Aqui igual a lambda x, dois pontos, x na posição 1, alguma coisa assim, tá? Mas o item getter facilita um pouquinho a vida. Bom, feito isso, eu vou deixar para fazer no próximo vídeo, então, para não ficar muito longo esse. Se eu quiser fazer frequência de letras ao invés de palavras, tá? Porque daí com a frequência de letras eu vou poder introduzir outras formas de contagem que não essa forma que a gente usou aqui com o item getter. Então, além de mostrar uma outra forma de fazer a limpeza dos dados e daí fazer a contagem, eu vou evoluir aí até a gente chegar naquilo que seria o nosso programa ideal, tá? Então, não percam aí o ânimo, no final a gente vai ter um programa bem chutinho, bem bacana, usando técnicas bem legais, tá bom? Então, até a próxima.